Boa tarde, pessoal, meus queridos amigos e amigas. Estamos mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre ansiedade e depressão. Antes de falarmos diretamente, eu quero passar para a Elisa Leão, nossa companheira de trabalho, psicóloga, doutora em psicologia aqui da Clínica Flor da Manhã, que vai apresentar a proposta do Kona Supere, para depois a gente voltar a falar sobre, hoje, o tema sobre ansiedade. Oi, pessoal. Obrigada, Henriqueta. Quero agradecer a todo mundo que está aí já assistindo. Postem para gente se o som tá legal, se a imagem tá boa, se vocês estão ouvindo direitinho. E hoje eu estou aqui com a Henriqueta, a gente vai falar sobre ansiedade. Nós já fizemos outras lives anteriormente, mas agora, essa semana e mais algumas pela frente, nós vamos focar em ansiedade. E a gente também está divulgando o Kona Supere, que é o Congresso Nacional de Superação e Resiliência. Esse congresso já está na 2ª edição e nesse ano com o objetivo de falar sobre depressão e ansiedade. Então, o congresso já começou. E agora a doutora Henriqueta vai falar sobre ansiedade para gente. Olá. Então, gente, a ansiedade, né? Ansiedade é uma das grandes preocupações hoje no mundo inteiro, né? Quer seja das crianças, dos adolescentes, dos adultos, da vida agitada, da sobrevivência, dos idosos, as preocupações com o futuro. Então, a ansiedade é algo que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos, sentimos, alguns mais, alguns menos. Então, na verdade, ansiedade não é uma patologia. A ansiedade é um sentimento, é um estado. Todos nós que vamos fazer uma prova, né, na véspera ou na hora da prova, nos sentimos assim tensos, às vezes as mãos frias, sudorese, o coração acelera. Então, isso é chamado ansiedade normal de um evento. Ou seja, estarmos vivendo uma situação de expectativa, uma situação de apreensão, né, por uma situação da vida mesmo, né, de querer melhorar, de querer superar algo, de querer construir algo na vida. Tem um autor, um psicanalista, Christophe Tejour, que diz que esse gap de ansiedade e um pouco de angústia é importante, inclusive, para se crescer, para o crescimento pessoal. Mas existem aquelas ansiedades chamadas de patológicas. A ansiedade patológica é aquela que invade a nossa qualidade de vida. Nossa vida permanentemente vai estar sendo regulada por essa ansiedade, quer seja uma ansiedade contínua, quer seja uma crise de ansiedade aguda, quer seja um medo excessivo de alguma coisa. Então, essa ansiedade patológica, ela pode ser uma ansiedade que acompanha uma depressão, que acompanha uma psicose, acompanha uma bulimia, uma anorexia, seria uma ansiedade secundária a um transtorno psíquico diferente. Mas existem também as ansiedades que fazem parte do grupo das ansiedades dentro da classificação psiquiátrica. Então, dentro da classificação dos vários grupos de patologias psíquicas, a ansiedade é um desses grupos. Então, nos transtornos de ansiedade, eles podem vir em si, propriamente dito, sem necessariamente estar acompanhando uma outra doença. Então, existe aquela ansiedade que acompanha as doenças clínicas, aquela ansiedade diante de uma cirurgia, diante de um tratamento orgânico clínico. Mas voltando para os transtornos de ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, eles são basicamente a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, que é uma ansiedade aguda, episódica, as fobias, fobia social, fobia simples, agorafobia, fobia de espaços abertos,
e também os transtornos obsessivos. Além disso, tem os transtornos de estresse pós-traumático, que também pode estar no grupo das ansiedades. Então, a ansiedade generalizada é aquela que acompanha a pessoa ininterruptamente. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. É como se fosse um sintoma de melancolia, no caso da depressão. A ansiedade generalizada é uma ansiedade contínua, que piora nas situações mais críticas, mas que a pessoa não consegue se livrar dela. Está de férias na praia, com a família, tudo direitinho, e a pessoa fica ansiosa, apreensiva. Ela não sabe como é que vai ser o dia, como é que vai ser o outro dia, quando ela voltar para sua casa. Então, há uma preocupação excessiva, é um sofrer por antecipação. Então, essa é a ansiedade generalizada. Compromete o sono, compromete a saúde, existem os sintomas somáticos, psicossomáticos, gástricos, gastrointestinais, dores de cabeça, que podem muitas vezes, vários tipos de enxaqueca podem estar acompanhando as ansiedades, e é uma ansiedade contínua com no mínimo 2 anos para se dar um diagnóstico. Existe a ansiedade, o transtorno de ansiedade, que são os transtornos do pânico. Esses são, assim, bastante episódicos, agudos, eles surgem, às vezes, do nada, entre aspas, né? A pessoa, de repente, numa situação específica, num trânsito, na direção, na casa, sozinha ou acompanhada, não importa, ela, de repente, sente um medo excessivo, uma angústia profunda, e, ao mesmo tempo, sintomas físicos, mãos frias, do formigamento, dormências, sensações de que vai desmaiar, sensação de que vai ter um infarto ou ter um AVC, sensação de perder a consciência, de perder o controle. Então, isso é uma curva, é um momento episódico que dura no máximo 2, 3, 5 minutos. Essa crise se repete, se for repetida várias vezes, recorrente, se passar a comprometer o dia a dia da pessoa por medo de voltar a ter uma nova crise, isso aí é chamado de transtorno de pânico. Além do transtorno de pânico, que é o segundo tipo de ansiedade, né? Ansiedade generalizada, transtorno de pânico, temos as fobias. Temos vários tipos de fobia. A fobia social, que é a mais comprometedora da vida pessoal, que a pessoa tem dificuldade de falar em público, dificuldade de se expressar, porque se sente olhada, se sente julgada. Isso pode comprometer criança, adolescente, adultos, de todas as idades. As fobias são também as fobias simples, que são fobias de cobra, fobia de lugares altos, fobia de lugares fechados, fobia de alguma coisa específica que a pessoa sente que quando ela está diante daquele objeto, está diante daquela situação, ela sente como se tivesse uma onda de ansiedade quase insuportável. Além disso, das fobias, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, que é um pensamento remoente, repetitivos, obsessivos e, às vezes, acompanhados de compulsão. Esses sintomas podem estar junto com depressão ou não, junto com outros tipos de ansiedade, e é chamado TOC, né? Transtorno obsessivo-compulsivo. Além do TOC, nós temos o transtorno consequente a um estresse pós-traumático, uma ansiedade pós-traumática. Essa é vista quando a pessoa começa a relembrar fatos traumáticos ou um fato traumático, um acidente, uma perda, uma situação insuportável, que houve uma ameaça da vida, e essa pessoa começa a ter sonhos repetitivos, situações de lembrar do acidente, lembrar da situação de uma forma incontrolável. Então, gente, nós temos aí vários tipos de ansiedade. Lembrando que existe a ansiedade normal, essa de estar aqui com vocês, né, falando para esse público tão legal que está presente, a responsabilidade que é isso gera um friozinho na barriga, isso é uma ansiedade considerada normal da vida, do estresse, do cotidiano. Mas existem também as ansiedades que merecem ser cuidadas, merecem ser superadas, porque elas podem tirar a qualidade de vida. Então, eu vou passar aqui para minha querida amiga Elisa, que vai falar para vocês como se trabalha ou como se supera
as ansiedades, ou uma das possibilidades, né? Como psiquiatra, eu trabalho com medicamento, mas sei que nós temos que lançar mão de todas as possibilidades, desde os trabalhos psicoterápicos, os trabalhos de meditação, o trabalho de trabalhar a alimentação, enfim. A medicação, ela vem complementarmente junto com toda essa busca da autotransformação, lembra? Então, eu vou passar para a Elisa para continuar falando da ansiedade. Oi, pessoal. Então, vamos continuar, né? Tem muita gente, Henriqueta, acompanhando. Muita gente, olha, Armando, Tony, Matheus, Rita, Jesus, Agnaldo, então, Alberto. Pessoal, que legal, né? Que bom vocês estarem conosco e nessa busca, nessa informação. E isso é muito bom porque ansiedade é uma sensação, é uma doença que pode acometer muitas pessoas, aliás, todos nós, em diferentes momentos da vida. Como a Henriqueta falou, um nível de ansiedade é muito positivo para nos impulsionar. Então, é o que vai fazer você pagar suas contas em dia, é o que vai fazer você estudar para a prova, e isso é bom. Só que a ansiedade, ela pode te trazer um pensamento ali, que te incomoda, que traz insônia, que começa, de repente, até uma sensação também de muita tristeza, de depressão. Então, combata esse pensamento, né? Combata essa ansiedade que está aí. Sabe uma maneira que você pode fazer isso? Escreva o que você precisa realmente executar. O que você escreve vai te ajudar a viver no real. Porque a ansiedade, ela tem a tendência de nos fazer viver no futuro. Então, assim, quem tem um nível alto de ansiedade, quem sofre com isso, o pensamento está lá no futuro, está no amanhã, no ano que vem, no mês que vem. Então, escreva o que você tem que fazer, e inclusive com as datas que você pode entregar, quais são as datas limites, porque isso vai te fazer sentir um pouco mais tranquilo, você vai materializar, concretizar o que você precisa executar. E isso traz o seu pensamento para a realidade. Pessoal, é importante que vocês, quando vier esse pensamento ansioso e que você começar a sentir mal-estar, pense o seguinte: o que é real e o que é da ansiedade. Porque muito que ela traz não é real. Você não vai conseguir, você não estudou o suficiente, você não é capaz, ninguém nunca te reconheceu. Então, o que é real? E você tem prova na sua vida de muitos momentos que você foi reconhecido, das pessoas que gostam de você, do tanto que você é capaz. Então, tente focar o seu pensamento na realidade. Bem, eu trabalho no consultório, inclusive a gente tem um grupo aqui na Flor da Manhã, que é de mindfulness. O mindfulness é uma técnica muito eficaz que ajuda no combate à ansiedade, que ajuda no controle da ansiedade e ajuda a que as pessoas vivam no aqui e no agora. Isso é libertador. O mindfulness, ele tem um pezinho lá na meditação, só que ele traz exercícios bem práticos e curtos que funcionam muito bem como exercício de concentração, um exercício cerebral. E a gente vai continuamente fazendo esses exercícios, às vezes de 1 minuto, 2 minutos, a gente pode até evoluir e fazer exercícios um pouco mais longos, mas no decorrer da prática. E esses exercícios literalmente funcionam como uma musculação cerebral, alcançando algumas regiões neurais que te dão sensação de maior tranquilidade. Então, é como se você tivesse um maior controle da ansiedade. Você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer, não. E viver no aqui e agora também não significa que você não vá mais se preocupar com o que você tem que fazer no futuro. Aquela ansiedade saudável, ela vai permanecer. Só que você vai ter mais consciência do que é real e do que é aquela vozinha te incomodando. E você vai ter mais força. É como se você conhecesse mais o poder
que você tem, o seu poder interno, e você toma maior consciência e percebe que o pensamento está ao seu favor, ele trabalha para você e não você para ele. Isso potencializa o tratamento com o psiquiatra. Às vezes tem que entrar com uma medicação, dependendo do nível da ansiedade, como a doutora Henriqueta comentou, né, sobre várias formas que a ansiedade pode aparecer. Então, essas técnicas e o tratamento psicoterápico vai potencializar o tratamento com a psiquiatra. E depois você vai poder parar a medicação e ficar só com as técnicas psicoterápicas. Isso é possível. Bem, a gente vai continuar falando sobre dicas e práticas de como superar a ansiedade. Né, então, Henriqueta? Exatamente. Gente, aqui na Clínica Flor da Manhã, quem é de Brasília muitas pessoas já participaram. Nós temos um grupo de meditação, né, todas as quintas-feiras, às 17h15. Exatamente, é uma prática, né, sistemática, semanal, exatamente para ajudar as pessoas a respirar, a viver no aqui e agora. Claro que não é só esse momento, mas é um momento que se aprende algumas técnicas. Inclusive de mindfulness. Inclusive de mindfulness, que a Elisa vai fazer hoje, inclusive. Nós somos 6 profissionais, psiquiatras e terapeutas, que trabalhamos com meditação. E cada semana nós revezamos. Só, assim, mais uma falinha dizendo assim, que nós, seres humanos, temos 2 sentimentos, assim, fundamentais que nos fazem sofrer. O medo e a culpa. Então, o medo e a culpa, eles vivem meio que disputando espaço, né? Uma hora nós estamos se sentindo culpados porque não fizemos isso ou deixamos de fazer aquilo. E outra hora a gente está com receio disso, receio de se expor, receio de tentar, receio de arriscar, receio de falar. Então, esses 2 sentimentos, eles reverberam em vários outros sentimentos. E a ansiedade é uma consequência de um desses 2 sentimentos básicos, fundamentais. Então, muitas vezes, para a gente trabalhar ou reduzir a ansiedade, ou a ansiedade que está muito exacerbada, ou aquela patológica mesmo que configura um diagnóstico, nós temos que trabalhar esses medos, trabalhar o porquê dessas culpas, desses sentimentos de culpabilidade. Aí é onde entra a psicoterapia, né, Elisa? Porque é compreender, né? Quando a gente compreende a razão dessa inquietação, de sair desse momento presente para sempre estar na expectativa de um futuro, se vai ser bom, se não vai, o que vai acontecer. Isso porque tem um medo interior, né? Ou tem uma culpa, um sentimento de culpa. Então, gente, a psicoterapia, eu como psiquiatra sou a defensora assim, máxima da psicologia, da psicoterapia. Ela vai das diversas abordagens, diversos meios, quer a terapia breve, quer a terapia mais prolongada, ela vai poder oportunizar a pessoa de trabalhar esses sentimentos, essas dificuldades, que muitas vezes vêm dos traumas, das relações pessoais, das relações familiares. Então, a Elisa está com essa proposta do Cono Supere, que é um congresso de superação e resiliência, e nós estamos aqui dentro dessa proposta, porque acreditamos mesmo, de fato, que a divulgação, a conversa, a reflexão, a informação sobre todas essas coisas que nos fazem sofrer, sobretudo na área psíquica, ela é um instrumento para superarmos. Sim. Superarmos e darmos continuidade à vida, né? Exatamente. E dentro disso que você está falando, eu fiquei pensando também muito na possibilidade de ressignificar esses traumas, essas culpas, né? Esse peso que em algum momento da vida a gente começa a interpretar de uma maneira mais densa. Exatamente. Mas é possível ressignificar. E de repente ver de outras maneiras, ver com novos óculos, né? Exato. E uma coisa, Elisa, que eu tenho 40 anos escutando pessoas, né? Não é, são 4 décadas. É uma coisa que eu tenho percebido, gente, quando a gente começa a se desapegar.
Não é desapegar só de objetos, ou de dinheiro, ou de coisas materiais, se desapegar das certezas, desapegar-se de ser verdades, desapegar de ter razão, desapegar-se de querer impor sua vontade, querer que o outro faça de acordo com o que você acredita que seja o certo. Então, gente, nós deixamos aqui, podemos deixar essa mensagem. Sim, eu acho que um antídoto, além de tudo que você falou, assim, desses exercícios que podemos fazer cotidianamente, vamos fazer o exercício do desapego. Quando algo começar a te inquietar, não, mas o que vai acontecer? O que vai dizer? Você pergunta, isso realmente é importante para mim? Isso realmente... Se eu não tiver essa coisa, essa situação, a minha vida vai mudar muito ou vai simplesmente ser um detalhe? Será que eu não posso abrir mão disso? Vai fazer muita diferença. Vai fazer essa diferença radical a ponto de me deixar desarvorado. Então, vamos deixar essa mensagem aqui. Ótimo. Do desapego como antídoto da ansiedade. Isso aí. E a gente vai continuar nas lives na próxima semana e daqui até agosto, inclusive com outros profissionais também da Clínica Flor da Manhã. A gente vai se comunicar, nós vamos nos comunicar através dos posts aqui da página da Henriqueta, a página da minha página, Elisa Leão, e também da Clínica Flor da Manhã, avisando vocês o dia e o horário que a nossa live vai acontecer na próxima semana. Então, gente, muito obrigada pela participação. Vimos que muitas pessoas entraram aqui no nosso contato, né? E agradecer muito, agradecer a participação, o ouvido atento. Aceitamos sugestões, né? Até sobre ansiedade e depressão. O que vocês gostariam mais que a gente abordasse? Algum subtema dentro desses dois temas? Alguma coisa que possa acrescentar a você próprio e aos ouvintes ou os demais? Sim. Tá? Então, muito obrigada. Tudo de bom, Elisa. Muito obrigada. Obrigada, Henriqueta. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau.